Olá pessoal, eu espero que vocês todos estejam bem e no vídeo de hoje eu quero conversar com você que é professor de educação infantil, pai e mãe, sobre a importância que tem a matemática na educação infantil. Mas a gente entende que matemática na educação infantil é ter uma aula, que a gente vai dar aula de matemática, que a gente vai sentar, ensinar a base. Mas a gente vai ver que o raciocínio lógico-matemático ele é desenvolvido a todo instante, todo momento na vida da gente. Mas que é muito importante que a gente crie momentos em que a criança tenha experiências concretas, que ela haja, que ela possa brincar, que ela possa manipular, que ela crie hipóteses, que ela erre, que ela acerte e que está tudo muito junto, sabe, na aprendizagem. Leitura, escrita, raciocínio, ele vem junto, ele cresce junto. Então vocês vão ver que aqui no meu canal vocês têm vídeos falando sobre isso. Então vejam esses vídeos, vão lá, assistam o vídeo da leitura na educação infantil, comentem, façam os seus comentários, né? Deixem aqui os seus comentários sobre esse vídeo de hoje, sobre se esse assunto é pertinente, coloquem aí as suas dicas também, vocês que são professores, pai e mãe, mas é muito importante que a gente saiba que todo momento é momento da gente trabalhar esses conteúdos. E eles são bases, né, para o que vem depois. Então, se a gente não trabalhar bem esses conteúdos na educação infantil, pode ser que lá na frente a gente tenha que voltar atrás, a gente tenha que retornar para trabalhar esses conteúdos que são tão importantes, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles e sobre a importância que tem esses conteúdos. Então, é importante proporcionar ambiente adequado ao estágio de desenvolvimento. Ou seja, a gente não pode querer que uma criança pequenininha saia adicionando, né, com o algoritmo, montando uma operação, nada disso, mas ela já faz isso. Ela já brinca de adicionar, de subtrair, de mais e de menos, ela já faz isso. Porém, a gente tem que saber e ficar atento para quando essas coisas acontecem, a gente possa já entrar ali brincando com a criança, conversando com ela, criando desafios para que ela vá aprendendo e vá abrindo canais no cérebro para o que vem depois, tá certo? Conhecimento físico. Então, o conhecimento físico é o quê? A criança poder ter a experiência concreta, né? Com materiais concretos. Quando você diz que é maior, que ela possa ver, que ela possa pegar, que ela possa sentir. Quando você diz que é pesado, também. Então, por exemplo, deixar o seu filho, o seu aluno carregar uma sacola de supermercado, carregar uma caixa de brinquedos, ter essa experiência, vai criando no cérebro esse registro. E esse registro é a base para o que vem depois que ele vai estudar. E ele fez isso de uma maneira lúdica. O que às vezes acontece que cansa as crianças? É a gente querer tudo numa vez só. Então você diz, hoje nós vamos trabalhar leve e pesado. Isso é leve, isso é pesado, isso é leve, isso é pesado, é cansativo. Ela viu uma vez, ela não quer mais ver. Agora, quando você brinca, você toca uma música, você vai enchendo uma sacolinha de brinquedos que elas têm que ir buscando no ambiente, isso se torna lúdico, isso se torna prazeroso. Quando ela tem que encher uma latinha de areia, um baldinho de areia, isso se torna lúdico, ela vai ver cheio, vazio, pesado, leve, tudo na brincadeira, tá bom? Conhecimento lógico. Nessa faixa etária, a criança vai estabelecendo a relação entre as coisas. Ou seja, se isso é pesado, é porque tem alguma coisa leve. Se esse animal aqui é um animal selvagem, que outros animais são selvagens, que animais não são selvagens. Então, esse quadrado aqui, ele é grande e amarelo. O que ele tem de semelhança com aquele outro círculo, que também é amarelo, mas não é grande? Então, estabelecer essas relações e fazer essas comparações são muito importantes. Então, você secou a louça, você pede para o seu filho guardar os talheres e ele vai separar facas, garfos, colheres. Ele está separando, né, da classe dos talheres, quais são garfos, quais são facas, mas todos eles pertencem à mesma classe. Isso é importante. Conhecimento social e moral, linguagem de valor, também faz parte do raciocínio lógico? Sim, faz parte. Eu entender, por exemplo, que eu vou dividir o meu chocolate contigo e que nós temos que ganhar partes iguais, que eu tenho que ser justo contigo,
gente vai dividir o gasto com o sorvete, nós vamos fazer uma vaquinha, eu vou dar o mesmo tanto, mas hoje eu não trouxe todo o dinheiro, você me empresta? Como é que é isso? Então, isso tudo está aí dentro do raciocínio lógico, nessa interação da criança com os pais, com os pares da mesma idade, por isso a importância dela de fazer essa troca de interesse com os pares da mesma idade, com outras crianças, com crianças mais velhas, mais novas. Então é no convívio social que a gente vai estabelecendo tudo isso. Na família, na escola, na pracinha, nas atividades de lazer, nos passeios, nas férias, em todo momento. A gente tem que deixar a criança ter essa experiência. Então, eu posso simplesmente pegar a coisa do outro? Não, eu tenho que pedir como é que vai ser, ele pode dividir, ele não pode, tudo isso é raciocínio lógico que também faz parte aí desse caminho que você está abrindo no cérebro da sua criança. Depois vocês vão ver que a gente tem que começar. Por onde nós começamos na educação infantil? Talvez, gente, vocês não tenham que fazer isso fechado, sabe? Engessado. Não, mas você tem que saber que existem 3 campos que vocês vão começar, tá? E esses 3 campos têm que ser muito bem trabalhados e explorados em brincadeiras, em jogos, na conversa, no diálogo, na hora de desenhar, de recortar, de pintar. Isso sempre tem que ser trabalhado. Tem que existir. Então, se você for fazer seu planejamento, você que é professor, você tem que contemplar esses 3 campos aqui no seu planejamento. Se você é pai e mãe, você vai ver dentro do seu contexto familiar, no seu dia a dia, quando que você contempla isso, tá? Então, o primeiro campo é o espacial, das formas, que apoia o estudo da geometria, que é a criança saber qual é a forma, se é retangular, se é quadrado, né? Toda essa parte que você trabalha brincando, que quando pequenininho, você não vai lá dizer para uma criança pequenininha, olha, isso é quadrado, mas você vai dar figuras para ela encaixar, para ela perceber que se tem uma ponta diferente não encaixa aqui, que aquela tampa, né, ela não consegue encaixar nessa garrafa porque a boca dessa garrafa é menor do que aquela tampa. Então tudo isso a criança vai percebendo brincando, agindo, tendo experiências concretas. Então, o espaço da minha casa quando eu estou engatinhando, né? Como é que fica isso? Eu estou engatinhando, tem um sofá na frente, eu tenho que desviar. Isso também é espacial? Sim, né? Então eu tenho que pensar isso tudo, isso é a base da geometria. Quanto de distância que eu estou da porta? Qual é a distância que eu estou, a altura, né? Eu não posso pular, eu posso cair, eu posso me machucar. Tudo isso faz parte dessas noções que a gente cria com a criança, pessoal, deixando ela explorar. Você vai deixar ela subir a escada do escorregador e você vai cuidar para que ela não caia. Mas se ela já tem essa capacidade, ela tem sim que subir e ter essa experiência e descer e explorar o ambiente. Depois, numérico, né, das quantidades que apoia a aritmética. Quanto que eu tenho, quanto mais, quanto menos, quanto que eu ganhei, quanto que eu vou te dar, qual é a parte que eu te dei, quantos pedaços eu vou te dar, quem ganhou mais, quem ganhou menos, onde cabe mais peças, onde cabe menos peças, onde cabe mais líquido, menos líquido, tudo isso também faz parte aqui das duas coisas, tá? Medidas integra geometria e aritmética, né? Distante, perto, quanto cabe, né? A altura, tá certo? A quantidade de massinha que cabe dentro. Então, todos esses 3 campos que eles estão interligados e eles acontecem sempre muito juntos, como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que vocês vão fazer? E observando no dia a dia, já quando a criança é pequenininha, sim, quando você dá uma mamadeira cheia, a mamadeira pela metade, uma banana inteira, uma banana amassada ou não, quando você raspa a banana e quando você não raspa, tudo isso é raciocínio lógico, é linguagem que você já trabalha no dia a dia, mas que é importante que você observe e que você crie estratégias para que a criança explore, principalmente se você percebe que
que ela não está conseguindo atingir isso aqui, que ela não percebe, que ela está passiva, que ela não interage com o ambiente, que ela não interage com o meio, que ela não te dá respostas significativas. É importante você observar, porque aí você tem que intervir nisso daí. Essa base, então, que é tão importante nessa construção, nesse caminho neurológico, nessa memória que o aluno vai manter ali, que seu filho vai manter. Sempre lembrando que quando a gente faz isso brincando, na companhia de gente que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, assistindo um bom vídeo, assistindo, cantando, brincando, né? Quando isso é prazeroso, que nos traz bem-estar, isso é registrado na nossa memória como uma coisa positiva e a gente tem desejo de buscar isso novamente. Quando você já fez isso, você tem que entender que seja qual for o campo ou a noção matemática, sempre terá ligação com os conceitos físicos, que é aqueles que a gente experimenta, que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar, que a gente consegue ouvir, né? E que, segundo o Sérgio Lorenzato, que vocês vão ver que tem a bibliografia aí, que são de tamanho, lugar, distância, forma, quantidade, número, capacidade, tempo, posição, medição, operação, direção, volume, comprimento e massa. Todos esses conceitos físicos, eles vão nos acompanhar para o resto da vida. E vocês vão ver que em um mesmo conteúdo, em um mesmo conceito, eu posso abordar vários desses conceitos, né? Quando eu vou com a minha criança comprar 1 quilo de banana, eu vou ter vários conceitos aqui, de número, de quantidade, né? De peso, de massa. Então, tudo isso é importante que você veja que um conteúdo básico, você tem vários desses, das noções matemáticas, né? Que são os conceitos físicos. Você vai ter sempre esses conceitos te acompanhando para o resto da vida. E é importante que você, professor, quando planeja, você descreva no seu planejamento, e isso vai te ajudar, vai te dar uma sequência previsível, que você coloque lá no seu planejamento quais os conceitos físicos que você, naquele conteúdo, está trabalhando, abordando. Isso também ajuda as famílias, os pais a entenderem isso. Mande isso para casa, porque aí os pais em casa também vão poder ver isso. Quando você dá, por exemplo, um pedaço de pão para a criança, qual é o tamanho do pão, o que ele passou, quanto que ele vai passar de doce, se tem muito doce, pouco doce, tudo isso tem aqui conceitos físicos lá que você vai poder abordar e trabalhar com o seu filho, com o seu aluno. Depois a gente tem os 7 processos básicos, os processos mentais, que já requerem uma maior exploração e que isso a criança vai um pouco mais tempo, né? Que a gente vai conseguir, às vezes, que a criança automatize lá pelos 8 anos, mas que a gente também vai sempre trabalhando, né? Algumas crianças vão até um pouco mais tarde, mas a gente sempre vai trabalhando com esses processos mentais. Quais são eles? Correspondência, estabelecer a ligação, né? De um conjunto para o outro, ou seja, eu tenho 7 animais e vou dar 7 potinhos de comida para cada um deles. Então, quantos, quem vai ganhar, se o animal é maior, ele vai precisar mais comida ou não. Toda essa questão de correspondência, né? Sempre pensar que eu tenho 2 conjuntos, como é que eu vou fazer isso? Eu joguei o dado, ganhei 5 balas. Você jogou o dado, ganhou 4 balas. Dentro dessa correspondência 1 a 1, sobrou quem tem mais, quem tem menos, isso tudo é importante e fundamental nesse trabalho. Comparação, já falei um pouco disso, estabelecer semelhanças e diferença entre os animais, entre as pessoas, entre os alimentos, entre as roupas, entre tudo isso que a gente tem aí de conhecimento físico. Agora a gente vai fazer essa comparação, que é um processo mental e que eu vou elaborar. Cada vez ela vai ficar mais elaborada e vai chegar um momento que eu já abstraio isso, que eu já consigo fazer isso de uma maneira mais automática, tá? Classificação. Separar em categorias de acordo com semelhanças e diferenças. Eu vou separar todos os animais domésticos, eu vou separar os animais selvagens, eu vou separar os vermelhos, eu vou separar os azuis, eu vou separar palavras grandes, palavras pequenas. Então, essa classificação que a gente também faz
E que a gente tem aí processos físicos, sim, mas tem processos mentais, que conforme eu vou crescendo, eu tenho que ir elaborando, né? Eu já não preciso mais tanto material concreto, mas quanto menor for a criança, mais ela tem que ter essa capacidade de manipular no concreto. Tá? Então, eu sempre digo que a folha, a escrita é importante, sim. A representação gráfica é importante, sim, mas depois que eu já trabalhei isso no concreto, tá certo? E aí, depois a gente vem na sequenciação, suceder a cada elemento um outro, né? Sem considerar a ordem entre eles, ou seja, eu vou colocar um amarelo, um vermelho, um azul e um verde. O que vem agora? Um amarelo, um vermelho, um azul e um verde, tá? Isso tudo é importante que a gente trabalhe essa sequência, né? Uma história em sequência é legal? Sim. Eu trabalhar uma história em sequência, isso ajuda bastante. Também a gente vai ter a seriação, ordem, seguindo um critério. Qual critério? Cor. Eu vou pegar do mais claro para o mais escuro, ou do mais escuro para o mais claro. Tamanho, do menor para o maior, do maior para o menor. Vocês viram que aqui eu tenho um conceito mental, que é seriação, e eu tenho um conceito físico, tamanho. Eu tenho um espacial, né? E isso tudo é importante que vocês trabalhem e que vocês pensem que já existe no dia a dia da criança. Inclusão, fazer abranger um conjunto por outro, incluir elementos de um conjunto, ou seja, eu tenho o conjunto dos animais. Desse conjunto dos animais, eu tenho os domésticos, os selvagens, né? Da fazenda, o conjunto é animais. E eu tenho dentro desse conjunto outros elementos, tá certo? E que a criança vai trabalhando com isso, que vocês vão fazer isso no dia a dia de vocês, eu tenho certeza, né? Das frutas, das pessoas, eu tenho o conjunto das pessoas, pessoas da família, pessoas da escola, dos sons da casa, dos sons da rua, dos cheiros, da cozinha, da lavanderia e assim por diante, vocês vão trabalhando, que aí são conceitos mentais, a criança vai ter que pensar e já vai chegar um momento em que ela vai elaborar esse pensamento sem ter isso físico. Ela já tem isso mentalmente, ela tem que elaborar. Mas se eu não trabalhar na educação infantil, pode ser que eu tenha que voltar atrás depois, tá bom? Conservação. Saber que a quantidade não depende da disposição, arrumação, forma ou posição. Eu vou ter 5 dedos, tá? Mesmo que eu deixe eles tortos, mesmo que eu esconda ele aqui embaixo, eu vou ter um copo de água, mesmo que esse copo de água, né, que seja lá 250 ml, eu transvase em 4 copinhos pequenos. Eu vou ter 1 quilo de bananas, mesmo que eu tire essas bananas do cacho, eu vou continuar do cacho de bananas, eu vou continuar pesando e eu vou ter essa mesma quantidade. Ou seja, independente, eu tenho 10 bolinhas, independente de eu colocar elas em círculo, em fileira, eu vou ter 8 cubinhos, independente de eu colocar um em cima do outro, tá? Então, isso é importante a gente ir trabalhando na educação infantil. E depois a gente vai falar, deixa eu só mostrar para vocês, pessoal, tá? Que isso tudo está no livro do Lorenzato, que é o livro Matemática na Educação Infantil. Isso tudo ele explica, é uma bibliografia muito interessante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam encontrar isso e estudar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? E aí, a gente vai falar, então, contar e associar o numeral à quantidade. Depois que a gente já trabalhou tudo isso, é muito legal contar, sim. Eu vou contar os degraus da escada, eu vou contar os meus dedinhos, eu vou contar os meus brinquedos, eu vou contar tudo. E eu vou agrupar, né? Tudo aqui, sempre 3. 3 bolinhas, 3 palitinhos, 3 estrelinhas. Associar o numeral à quantidade. Então, aqui é 3, eu já vou colocar o numeral, para que a criança já veja que essa quantidade, esse agrupamento aqui, ele pode ser representado graficamente. E aí eu vou representar isso com os numerais, tá certo? Realizar pequenos cálculos, então eu ganhei 2 da mamãe, mais 3 da vovó, 4 da professora, eu vou juntar tudo, eu vou agrupar tudo, quanto é que ficou? Eu posso trabalhar assim. E vocês vão ver que a criança faz isso sem representar,
sem precisar representar graficamente, mas ela tem que saber contar, porque se ela não sabe contar, como é que ela vai agrupar? Então, nós temos que trabalhar o contar, tá? Isso é muito importante, porque senão ela não sabe agrupar. E finalizando, a gente tem que trabalhar a situação problema, né? Eu tinha tanto, comi tanto, quanto ficou. Eu ganhei isso, mas perdi tanto, quanto ficou. Eu ganhei mais, ela ganhou menos. Isso é importante. E eu trouxe aqui uma situação problema que é bem legal, olha, para a educação infantil. Vamos contar uma historinha? Eu tenho 3 flores, cada uma tem uma borboleta. Está chegando mais uma borboleta. Quantas borboletas irão ficar nas flores? Então vejam, são atividades muito simples que você tem no dia a dia com a criança e que você tem que trabalhar e estimular para abrir esses caminhos e manter isso na memória de uma forma prazerosa, lúdica, brincando com a sua presença, né? A presença do adulto, usando sim as tecnologias para que a gente tenha isso registrado de uma maneira positiva, que quando a criança precisar resgatar, isso fique prazeroso e muito fácil. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, eu peço que vocês compartilhem, né, com as pessoas que vocês acham que também possam se beneficiar dele. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui, para que eu saiba se vocês fazem isso, se vocês gostaram, se vocês têm outras dicas. Inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, porque assim, sempre que eu lançar outros vídeos, vocês consigam receber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.